nós somos muitos a lhe ouvir, não é? Aqui nós estamos no Instituto Militão, aqui no Ceará, que é um centro que forma terapeutas de família e terapeutas especialistas em constelação familiar. Então, tem uma parte presencial, outras em outros estados, então a gente hoje vai ter muito ali a escutar. Então, o professor Ricardo, que vai ser o nosso palestrante de hoje. Eu não vou citar todo o currículo dele, que é muito comprido, vou pegar a coisa o mais importante. Ele é fundador e presidente do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CAPSIM, né? É coordenador do Núcleo de Estudos em Medicina Integrativa para Criança e Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, coordenador do curso de pós-graduação em Pediatria Integrativa da Faculdade IBC-MED, membro do editorial board da revista Global Advanced Health and Medicine, e por aí vai. Então, mas nós vamos agora, hoje, ouvir o professor, que vai falar mais ou menos 20 minutos, depois a gente abre para o debate. Professor, pode começar. Tá ótimo. Então, muito prazer para os que não conheçam e grande prazer de reencontrar os nossos velhos amigos aqui de muitos anos, e é um prazer estar aqui com vocês no Comitê de Saúde Mental e Espiritualidade. Eu vou abordar numa fala, como me foi pedido, o professor Adalberto, ao redor de 20 minutos, uma perspectiva da visão antroposófica sobre esse tema e também da minha experiência, para a gente poder abrir para o debate. Então, primeiro dizer que a medicina antroposófica, entre as chamadas racionalidades médicas em saúde, talvez seja mais nova, ela tem 100 anos, lembrando que a medicina ayurvédica tem 7.000 anos, a chinesa uns 5.000, a Unani perto de uns 1.000 anos, e aí nos últimos 200 anos a gente desenvolveu aqui no Ocidente, junto com o modelo alopático, biomédico, a homeopatia, a medicina antroposófica e a naturologia nesses últimos 200 anos. A medicina antroposófica foi desenvolvida por um filósofo chamado Rudolf Steiner, que teve uma trajetória em fases bem diferentes em cada etapa da sua vida, uma fase mais acadêmica, filosófica, em que ele bebeu, inclusive, de muitas fontes, vamos dizer, de um movimento que estava nascendo na Alemanha, que era o movimento da sociedade teosófica, que trazia conhecimentos orientais para o Ocidente, mas ele, como professor de filosofia, desenvolveu uma tese chamada Filosofia da Liberdade, e que era muito, vamos dizer assim, inicialmente distante de uma prática social. Depois ele partiu para uma outra etapa mais voltada para as artes, que se tornou escultor, construtor, desenvolveu inclusive uma arte do movimento chamada euritmia, construiu o centro da antroposofia na Suíça, chamado Goetheano, em homenagem a Goethe, que é, na verdade, uma referência teórica fundamental para Steiner, que Steiner, quando tinha 26 anos, foi convidado a organizar os estudos científicos de Goethe, que era considerado um artista, um escritor, com toda essa dimensão do que viria a se chamar fenomenologia. Só para fazer uma ponte histórica, colega de Steiner foi Freud e Husserl. O Husserl foi o pai da fenomenologia, o Freud o pai da psicanálise, Steiner pai da antroposofia, e todos alunos de Franz Brentano, que é considerado o pai da psicologia, e Franz Brentano, sobrinho de Clemens Brentano, que era colega de Goethe. Está tendo uma corrente aí de influência no início da formação da psicologia. Essa fase mais artística, ela foi depois concluída com a terceira fase da sua vida, que foi de aplicação prática, criando a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia inovadora,
que usa muito o conceito do desenvolvimento integral da criança e do adolescente, relacionando com as fases do desenvolvimento da humanidade. E na área da saúde, 14 profissões, a principal é a medicina antroposófica, mas também a farmácia antroposófica, a psicologia antroposófica, odontologia. Então, é um mundo bem desenvolvido e hoje está presente em uns 80 países, bem estruturado. Então, quando o Steiner conheceu a Ita Wegman, que na época era bem jovem, eles criaram a medicina antroposófica, que tem hoje o aniversário de uns 100 e poucos anos recente. Eu quero trazer um pouco do conceito fundamental, que é o conceito da constituição do ser humano, para a gente localizar a dimensão psíquica e depois o sofrimento psíquico dentro dessa visão. A ideia é de que o ser humano tem um corpo, uma psique e uma individualidade. O corpo entendido como um construto filogenético que tem a dimensão mineral muito presente na nossa constituição dos ossos. Mineral, os ossos seriam como montanhas dentro de nós, de calcário, feito de carbonato de cálcio. Mas temos uma dimensão também de vitalidade, de vida, que está relacionada à dimensão líquida do corpo humano, menos sólida, que tem a ver com regeneração dos tecidos, mitose, crescimento de cabelo, e que gera formas convexas no corpo. Temos uma dimensão animal. Aí eu quero trazer a questão da psique relacionada ao animal. O anímico, o animal, como a dimensão do ser humano que vai gerar tônus muscular. Uma pessoa animada é uma pessoa hipertônica, uma pessoa desanimada é uma pessoa hipotônica. O tônus e a consciência sensorial, que está relacionada diretamente ao sistema nervoso, tem a ver com essa sistema nervoso e muscular, tem a ver com essa dimensão animal que vai encontrar uma relação com esse mundo, vamos dizer assim, da vitalidade vegetativo e com esse mundo mais mineral. Então, estou trazendo a ideia de corpo como um construto filogenético mineral, vegetal e animal que se superpõe em uma dimensão humana. Essa dimensão humana, ela organiza e modula as outras três organizações. No entanto, o ser humano, quando está acordado, ele está em sua plenitude quadridimensional. Quando ele está dormindo sobre a cama, existe um corpo numa dimensão muito mais vegetativa, regenerativa, que produz, inclusive, hormônios que regeneram, como melatonina. E a gente fala estado vegetativo mesmo, semelhante ao coma, ou como os gregos diziam, a pequena morte, o estado do sono. E fora da cama, temos uma outra dimensão que se expande, que a gente não tem consciência, que seria essa dimensão animal e humana, que se expande por onde provém, vamos dizer assim, esse arquétipo animal que tem a ver com o zodíaco, que é o círculo dos animais. Então, a ideia é que o ser humano acordado ele está mais em relação com a superfície da Terra, e dormindo a gente se expande numa dimensão mais celeste, enquanto o nosso corpo fica numa dimensão mais inconsciente. Em relação ao corpo, a gente tem a nossa individualidade, a nossa dimensão transcendental, espiritual, que, diferente do corpo, não tem relação com a família, não tem relação com a genética. Ricardo, perdemos sua fala. Se puder, por Poderia gentileza, tirar a aquilo que câmera ou diferencia voltar. do irmão monozigótico. Durante a faculdade, a gente sempre pensava, tipo, mas meio ambiente, desculpa, genótipo mais meio ambiente fenótipo é muito limitada, porque dois irmãos gêmeos monozigóticos têm o mesmo genótipo, o ambiente de vida é até parecido, mas você percebe que existe algo além, que nos caracteriza como humanos, que não tem a ver com questões
dessa vida necessariamente, mas de uma dimensão pré e pós essa nossa vida. Então, na interação entre esse corpo que é totalmente familiar, que vem dos ancestrais, com essa individualidade que é única, nasce a psique, que uma parte é mergulhada profundamente dentro do corpo, gerando o mundo inconsciente, que tem a ver com a dimensão da vontade, a dimensão desse vulcão quente que é a vontade, essa dimensão da psique. Mas, independente do corpo, existe uma dimensão luminosa que é a racionalidade, tem a ver com o pensar, e que a gente chama de um pensar claro, quando ele é muito objetivo, tem uma dimensão mais exata. E entre os dois existe uma dimensão que é bem colorida, que são os sentimentos. Então, numa primeira leitura mais superficial, a psique seria esse universo dos pensamentos, sentimentos e vontade, como se fossem três grandes inteligências, uma cognitiva, uma afetiva e outra mais comportamental, que fariam a ponte entre esses dois universos, o corpo e a nossa dimensão espiritual. Então, essa é a primeira leitura. Segunda leitura é temporal. A gente demora 21 anos para formar o corpo, 21 anos para desenvolver essa psique propriamente dita, e depois mais 21 anos, no mínimo, para desenvolver essa dimensão espiritual. Então, são 63 anos para que a gente possa completar um desenvolvimento mínimo. Do 0 aos 21, a gente vai passar por 4 partos, que correspondem aos partos do desenvolvimento dessas 4 dimensões: mineral, vegetal, animal e humano. O parto da dimensão mineral é quando a gente se separa fisicamente da mãe, no parto normal ou cesárea, em que a nossa estrutura física se separa da mãe. No entanto, a nossa vitalidade é muito intensa na primeira infância, até os 6, 7 anos, e o parto dela acontece quando termina 3 grandes processos fisiológicos, que seria a mielinização do sistema nervoso, a formação de alvéolos no pulmão e a formação de lipócitos no metabolismo, que isso tudo acontece ao redor de 7 anos de idade. E com a troca dos dentes, você tem a marca desse segundo parto, que é a passagem dos 6 para 8 anos de idade, quando a criança agora tem um raciocínio muito mais rápido, entende muito mais o mundo, e começa, a partir dos 8 anos, a desenvolver uma capacidade de enxergar o afeto, enxergar as relações humanas, que a gente chama de inteligência emocional. Então, enquanto a primeira infância é muito mais motora e sensorial, muito mais reptiliana, a segunda infância, dos 8 até a puberdade, é muito mais mamífera, mais afeto, e a criança com 8 anos pergunta para os pais: por que vocês não se separaram até agora? Esse tipo de coisa que uma criança com 6 não faria, porque esse aumento da inteligência emocional explode na adolescência, na puberdade, fica muito mais evidente. É a fase do amor e ódio, muito emocional. A partir da puberdade se estabelece o terceiro parto, que vem com os hormônios, em que aquela criança vira um ser muito mais animal, começa a gritar, isso vale para a vida inteira, parecendo um pássaro preto, nu, aquele uhul, uhul, uhul. Toda vez que a gente está animado, a gente grita. Essa dimensão fica muito forte na adolescência e tem um dimorfismo sexual muito grande, uma separação entre masculino e feminino. O corpo é muito polarizado, obviamente. Se a gente falar de sexualidade, a sexualidade explode em várias direções. A gente tem hoje de muita sexualidade. E sexo, a palavra sexo vem do latim secção, seccionar, porque a realidade humana se secciona entre diferentes matizes de cinza entre o masculino e o feminino. E nessa fase que a gente vai chamar de adolescência, ela termina, em geral, perto dos 21 anos. Para alguns vai para a vida inteira, mas, em geral, perto dos 21 anos, a gente adquire um quarto parto, que é o parto da maioridade, quando a gente decide o que a gente quer fazer da vida, ou você pelo menos tem mais consciência do que você quer fazer na vida. Então, são 4 partos, essas 4 dimensões. Aí, dos 21 até os 42, são mais 21 anos para desenvolver
de novo em ciclos de 3 vezes 7 anos, que seria uma unidade de tempo do desenvolvimento humano, 7 anos, assim como 7 dias é a unidade de tempo da semana e da saúde, na vida a gente tem 7 em 7 anos no desenvolvimento. São 9 períodos até 63 anos, que a gente chama de setênios. Então são 3 infâncias, a primeira, a segunda e a terceira infância, que a gente chama de adolescência. Depois a gente tem 3 fases do adulto, até os 42 anos, que seria a fase mais que é chamado na antroposofia período da alma da sensação, dos 21 aos 28. A gente tem várias experiências para se tornar mestre em alguma coisa perto dos 28 anos, coincidentemente com o momento que a gente está mais presente no nosso corpo. A gente termina a ossificação na clavícula da escápula, e dos 28 aos 35 a gente tem um período muito raro na vida humana, que é um equilíbrio metabólico entre o crescimento de tecidos, ossos, músculos, e a partir dos 35 a gente começa a só perder músculo e osso. Então, o período de equilíbrio metabólico na vida humana é só entre 28 a 35 anos, sendo que 31 anos seria o meio, 31, 33, o meio da vida biológica, o máximo de ferro que você pode ter no sangue, de cálcio nos ossos. E a partir dos 35 anos, a vida do atleta termina, o catabolismo fica maior que o anabolismo, e a gente vai desenvolver, paralelamente a essa redução da vitalidade corporal, uma expansão absurda de consciência. Então, o desenvolvimento a partir dos 35, mas principalmente a partir dos 42, pode ser resumido como uma vela, em que a cera vai queimando e a chama vai aumentando. Dos 42 aos 63, a gente espelha dos 21 ao 0. Veja o que acontece com o ovário na mulher. Dos 42 aos 49, o ovário para de funcionar com 49, que corresponde aos 21 aos 12, 11 anos, que é quando o ovário começa a funcionar. Ou seja, tudo que acontece até os 31, depois se espelha retrogradamente como até dos 31 aos 63. Então, aquele desenvolvimento que é crânio-caudal, da cabeça aos pés até 21 anos, a gente tem uma perda de vitalidade caldo-cranial dos 42 aos 63, mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma expansão de consciência muito grande. Porque a ideia da consciência tem a ver com luz, e a luz tem a ver com metabolismo, e o metabolismo ele sofre com catabolismo oxidativo, a gente vai perdendo matéria e ganhando luminosidade interna, e os escritores de gibi já retratavam dessa forma. Quando alguém tem uma ideia, o que aparece no gibi? A lâmpada, lembram? É a mesma energia da fotossíntese, mas a gente não vai entrar agora nesse detalhe, é a mesma energia da iluminação. Então, se primeiro quis trazer nesse primeiro momento a ideia da constituição corpo, alma e espírito, essas 3 dimensões, noética, psíquica e somática, essa visão no-psicossomática, porque a noética é a área de pesquisa que investiga a dimensão transcendental do ser humano, essa dimensão espiritual. A psique, que é sinônimo de alma, e o somático como corpo entendido nas suas 4 dimensões somáticas. E depois falei sobre o tempo, o período que a gente precisa. E alguém pode perguntar, e a vida após os 63 anos? Existe. Existe após a vida após 63 anos, mas ela é muito recente na história da humanidade. A humanidade vive mais que 60 anos, não tem nem 100 anos nos 200 mil anos de existência do Homo sapiens. É muito recente. E a vida após 63 anos é uma vida, vamos dizer, que eu chamaria de colheita, que você colhe o que você semeou nos 63 anos. É um período muito mais livre, muito mais que não espelha nada. Ele é um propósito. Acho que para fechar meu tempo, que eu estou fazendo só uma introdução bem provocativa para o debate, eu quero trazer a questão da resiliência na perspectiva antroposófica e entender a questão de saúde e doença também. Numa perspectiva de pensamento de promoção da saúde, a gente pode imaginar 2 grandes vetores, ou 2 grandes pilares. Um seria
mais inconsciente e outro mais consciente. O inconsciente tem tudo a ver com o mundo vegetal. Então, homenagem aqui ao Ricardo Tabachi, que é um homem do mundo vegetal. Tudo que tem a ver com massagem, alimentação, punks, produtos alimentícios não convencionais, fitoterápicos, medicamentos em geral. Você está criando uma penetração do mundo externo no mundo interno de uma maneira passiva. A pessoa pode estar dormindo recebendo esse tipo de tratamento. Então, é um caminho que tem a ver com a vida, tem a ver com a própria construção e o cuidado com a vitalidade. Portanto, o sono é um dos grandes elementos curativos que existem e é totalmente inconsciente, junto com as plantas e tudo que a gente recebe de forma inconsciente. Agora, existe um outro trabalho que é consciente, que gerou a psicologia, gerou a psicoterapia de vários níveis, e que eu queria trazer aqui o estudo do Aaron Antonovsky, uma pergunta muito boa que ele fez. Esse sociólogo da saúde israelense, ele resolveu estudar as pessoas que passam por maiores graus de estresse possível e não adoecem. É essa a linha de pesquisa dele. Por que alguém pode passar por um terremoto, por uma perda de todos os membros da sua família, pode passar por tudo e essa pessoa não tem nem gripe, nem depressão, nem ansiedade, nem síndrome de estresse pós-traumático, nada. E ele estudou um modelo muito bonito que foi os sobreviventes de campo de concentração, mulheres que saíram com pele e osso do campo de concentração e não tiveram nada, nem psicamente, nem organicamente. E aí ele começou a observar características de personalidade que ele depois batizou de senso de coerência de Antonovsky, que se refere basicamente a 3 inteligências que a pessoa pode adquirir na vida. Uma primeira é cognitiva, que é a capacidade de compreender o que está acontecendo. Uma capacidade superior de ter uma compreensão de um contexto maior, simplesmente não ficar apenas reativo. O segundo, a inteligência é afetiva, que ele chamou de significado. É quando a pessoa encontra um significado emocional para aquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo tem um sentido profundo para ela. E o terceiro, a terceira inteligência, ele chamou de manuseio. É a pessoa que vai atrás de uma solução prática. É bem comportamental. Então, a ideia do Antonovsky, que não é da antroposofia, mas a antroposofia usa muito essa interpretação da teoria dele, é a ideia de que ao longo da infância e adolescência, na vida adulta, a gente pode adquirir ou não resiliência. A resiliência seria uma atuação diretamente dessa dimensão do self, da individualidade, sobre a psique. Então, estou aqui diferenciando muito claramente o self da psique. Quando a gente medita, quem já meditou sabe que você está observando um plano mental na sua frente. Como nuvens aparecem pensamentos, ideias, que você pode pegar carona ou não, ou você pode voltar à âncora, que seria a respiração. E a pergunta que fica é o seguinte: quem está observando quem? Se eu estou observando os meus pensamentos, quem está observando os pensamentos? Se eu observo meus sentimentos, quem está observando os sentimentos? Se eu observo meus atos, quem está observando os atos? Seria essa dimensão do self, que pode crescer e gerar mais autoconsciência, que a gente fique menos reativo e mais em direção a uma compreensão, a um significado, uma compaixão. Compaixão tem muito a ver com essa dimensão do significado, no sentido de uma percepção afetiva do que está acontecendo. E obviamente, o caminho do desenvolvimento humano, eu gosto muito da visão desses dois filósofos latino-americanos, Maturana e Varela, que falam da evolução do Homo sapiens, que não é o sapiens, é o amans, capacidade de amar.
Homo sapiens amans, é a proposta deles, como a evolução do ser humano, imaginando que nosso cérebro tem 3 regiões: o cérebro reptiliano, na área do hipotálamo e hipocampo, que é o córtex mais antigo, que é a ponta de um iceberg maravilhoso que está no nosso intestino, que produz 90% da serotonina. Então, esse é o primeiro cérebro. Tem a ver com a vontade de viver. Vocês nunca vão ver depressão em réptil, né? Depois a gente tem o cérebro límbico, que é o cérebro desenvolvido pelos mamíferos, que são os seres que desenvolveram afeto no planeta Terra junto com leite. A ocitocina ejeta leite e promove amor, relações, vínculos. E temos o terceiro cérebro, que foi mais recente nos primatas e nos hominídeos, que é o neocórtex, que tem também nos chimpanzés. O que tem de novo no ser humano? É só a área pré-frontal, que a gente perdeu o olfato e desenvolveu a capacidade de planejamento estratégico, de relacionar passado, presente e futuro. Então, no caminho do desenvolvimento humano, a gente tem a fase de tornar-se indivíduo, pensar por si próprio. Isso vai gerar a percepção monoteísta, que é um Deus só aí dentro, né? Porque egípcia, né, com Akhenaton e depois com Abraão, mas que a gente se levar em frente muito esse caminho da percepção de dentro um só, a gente perde a conexão com a natureza e vem o caos ecológico que a gente está vivendo hoje. Então, o caminho é, de novo, reencontrar a coletividade, reencontrar o outro, sem perder a individualidade. Então, é o caminho que a gente está vivendo agora do desafio, né? Não se perder, mas, ao mesmo tempo, encontrar um outro self. Então, na prática, o Adalberto pediu para falar da minha experiência, na prática, numa consulta, eu sempre tenho esse olhar de promover autonomia, de promover que o paciente possa se perceber e adquirir de uma forma mais autônoma uma mudança no estilo de vida e se torne mais senhor ou senhora de si mesmo. Eu queria terminar com essa introdução. Eu estou sem relógio aqui para ver meu tempo, mas acho que deve ter dado perto de 20 minutos para abrir para o debate. Obrigado. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Então, queria agradecer por essa explanação panorâmica das várias dimensões do ser humano, que muitas vezes a gente fica limitado apenas àquele aspecto visível, mas mostrando que nós... eu me lembro do que o Roger Bastide dizia, o antropólogo francês que pesquisou muito aqui no Brasil, dizia: por que querer ser um se eu sou múltiplo? Né? Então, essa multiplicidade que nós temos, como tem muita gente hoje, eu não vou falar muito, não. Tem duas colocações que eu queria fazer. Uma é com relação ao self, que você falou. Quem está observando quem? Na relação terapêutica, já que a maioria aqui são pessoas que estão se formando na especialização, quando é a mesma coisa com relação à fala e ao ouvir. Quando o outro fala, quem em mim está ouvindo o outro? É o eu de hoje? É o avô que está em mim? É a avó que estava em mim? É o antepassado? Né? Hoje que os americanos chamam desse inner dialogue, o diálogo interior. Quer dizer, na relação terapêutica, eu estou ouvindo a pessoa, mas eu também estou me ouvindo. Né? Então, o diálogo nunca é de 2, é de 3. Esse é um aspecto que o senhor falou que eu queria ressaltar. E a outra era uma pergunta que é mais quase uma provocação. O senhor falou na questão da sexualidade, que é algo que secciona entre dois lados, masculino e feminino. Aí eu perguntaria, como é que fica hoje essa situação, que tem uns que nem querem ser homem, nem masculino, nem feminino, que é o trans, não sei o quê. Como é que se explicaria isso, à luz da antroposofia? Você ouviu? Adalberto, é que eu estou com Sim. dificuldade aqui, está muito baixinho para mim. Você fez uma pergunta? Foi. Você falou que na sexualidade, né, que vem seccionar entre o masculino e o feminino. E hoje
nós temos, tem pessoas que não querem, nem se define masculino e feminino. Por exemplo, nossa experiência de terapia comunitária nos Estados Unidos, quando a gente está fazendo a formação online, a gente olha uma mulher, a senhora lá diz, por favor, eu não sou mulher. E aí não está vestido de mulher, com cabelo de mulher, com voz de mulher, mas ela não considera nem é he, nem é she, é her. Então, como é que fica essa visão antroposófica que seria dividir em duas partes? Então, é mais do que duas? Essa é boa pergunta. Olha só. Eu acho assim, acho que primeiro a gente tem que entender que existem várias dimensões da sexualidade. Existe uma dimensão corporal, uma dimensão psíquica e uma dimensão espiritual. A dimensão corporal, ela é dada de uma maneira, vamos dizer, genital, externa, interna e ainda genética. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estamos, sim, pode falar. Tá. Então, Estamos ali vendo, estamos ouvindo. Ó, não, tudo bem, é mais para ouvir. Aliás, eu nunca vou esquecer, na época da minha residência de pediatria, que atendi um menino chamado Marcos, de 6 anos, que tinha pelos pubianos, um pênis muito grande, muito musculoso. Quando a gente examinou ele, não tinha testículo. Aí fomos fazer o exame genético, ele era XX, ele era uma mulher, geneticamente, mas com um fenótipo masculino precoce, bem avantajado. E quando a gente examinou o testículo, não achou, foi fazer ultrassom, ele tinha ovário e testículo ao mesmo tempo. Olha que confusão. Era uma mulher, geneticamente, que a genitália interna, ovário e testículo estavam junto, então era um hermafrodita verdadeiro, mas que tinha uma doença na suprarrenal que produzia 1000 vezes mais testosterona. Então, ele tinha um fenótipo bem masculino. E toda essa discussão, para mim, foi muito rica naquela época. Ele era menino, era menina. Então, eu acho que assim, o corpo é muito claro, ele diz por si mesmo. E eu queria ainda trazer uma questão interessante, que no final do período embrionário, na 7ª semana, o cérebro ele é um só. E a genitália interna, ovário e testículo. Pronto, ninguém está mais me ouvindo, não. Eu acho que cortou aí a parte dele. Oi, Ricardo, nós não estamos conseguindo te ouvir mais. Está nos ouvindo? Enquanto ele volta, então vamos, o nosso tempo está meio curto. Quem gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta ou alguma reflexão a partir do que nós ouvimos? Nós somos 30 estudantes de fazer o curso de educação familiar, que é o que nós vamos falar hoje. Então, quem gosta Adalberto, o seu áudio está falhando também. Falhando muito. O seu áudio está falhando também. Pronto, voltou. O meu também. Agora sim. Agora conseguimos ouvi-lo. Comentário, alguém quer fazer alguma pergunta? Professora Sandra, é? O Ubiraci. Ubiraci Pataxó. Pode falar, Ubiraci. Olá, gente. Olá, professor. Olá, todo mundo. Boa noite. Meio que deu um nó na cabeça aqui, essa explanação, porque é muitos estudos para, em pouco tempo, a gente trazer uma explanação como essa. Mas eu estava estudando aqui sobre a Universidade de Harvard fez um estudo sobre a felicidade, que ainda está em estudo, né? São 75 anos de estudo com várias pessoas, acho que 720 homens,
E eles falam que o que deixa as pessoas tristes, que para eles é o suicídio, é a morte, é a tristeza, ela não relação humana. E o que, pelo que a gente estuda, pelo menos na infância, o cérebro começa a se desenvolver a partir desse nascimento. E com o tempo, algumas doenças, algumas dificuldades, é tanto que é muito comum nas pessoas dizerem, olha, aquele ser humano adulto é um abilolado, tem mente de criança. Então, ou seja, talvez esse cérebro que não tenha se aprimorado, teve essa dificuldade das relações humanas. O que me leva a atenção algumas coisas que eu falei, parece que o professor Ricardo estava falando sobre a criação do mundo. De 7, né? Deus criou em 7 dias, fala da tríplice, que é da Santíssima Trindade. E eu falei que teve um cientista que disse, olha, eu não lembro o nome dele, mas Deus deixou a sua marca registrada em todo canto. Estados líquidos, os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, passado, presente, futuro, fundo, raso, alto. Então, é como se ele dissesse, existe sempre uma tríplice. Nas populações indígenas, a gente acredita que existe corpo, mente e espírito, né? Que eu não posso ser divorciado de mim mesmo, que esses 3 estão comigo. E que se algo deu errado no meio do caminho, é porque esse corpo, essa alma, não ficou pronto para fazer parte desse mundo. Então, meio que eu ainda não tenho uma noção, mas isso deu uma chacoalhada aqui na cabeça, desses diversos estudos, eu estou aqui tentando conciliar. Juntar os cacos, né? Né? Juntar os caquinhos, né? Juntar os cacos foram... como, sabe, o professor agora fez o seguinte, chamou a gente com um grande quebra-cabeça com 1000 peças, jogou na mesa e falou, bora reconstruir aqui. Então, eu estou colocando as minhas peças. Beleza. Então, nós temos Obrigado. aqui o professor Rubens. O professor Ricardo tá... Pessoal, posso responder essa questão da felicidade? Pode. É porque você tinha desaparecido aí, a gente estava aproveitando aqui para conversar. Não, mas eu estava com o fone desligado, mas eu estava ouvindo aqui. É que teve uma hora que entrou no túnel, bagunçou tudo, desculpa, mas eu ouvi. Beleza. Ó, a questão da... Mas deixa eu só terminar outra fala, antes de entrar na felicidade, que é a questão da dimensão da sexualidade. Na psique, ela é muito mais livre, tem a ver com as relações humanas. E na dimensão espiritual não existe a sexualidade a princípio, porque existe uma unidade. A sexualidade tem a ver com divisão, de multiplicidade. Então, a psique é muito rica, é muito criativa, e por isso esse mundo enorme LGBTA+, que é o mundo das cores, é o mundo da alma. Então, assim, eu entendo que aquilo que era muito voltado para o corpo, que era homem, macho, mulher, fêmea, essa visão se quebrou com uma expansão da psique no sentido da percepção dos diversos tons de cores. Agora, entrando na questão do quebra-cabeça, essa questão do estudo de Harvard, que eu conheço bem, e que, na verdade, bate muito com a valorização do conceito do país Butão, que é a felicidade interna bruta, né? O FIB, como índice de desenvolvimento humano, junto com o PIB. Né? Esse estudo de Harvard mostrou que a alimentação, atividade física, controle de estresse, tudo isso não foi mais importante do que a felicidade em termos de longevidade saudável a longo prazo. E essa felicidade, pelo estudo de Harvard, tem muito a ver com os vínculos. Quando você deixa de ficar ligado só ao teu umbigo, mas consegue criar laços de amizade, de amor, inclusive familiares, para o resto da vida, ou profundos. Essas raízes profundas do relacionamento estão associados ao conceito de felicidade, no estudo de Harvard. Então, isso tem a ver com o self, com eu, não tem a ver com o outro lado. E aqui eu não estou desvalorizando nem um pouco a questão da alimentação, da atividade física e tudo mais, até porque
uma pessoa que faz uma escolha alimentar, se torna um vegano, só isso já muda completamente a relação dele com o universo, independente do alimento em si, né? A mesma coisa uma pessoa que é atleta. A disciplina vem da dimensão espiritual, não vem da dimensão corporal. A disciplina do atleta, mas o efeito é no corpo. A pessoa que acorda às 6 da manhã e faz alguma atividade todo dia, isso não está na dimensão do corpo, mas atua no corpo. Então, a coisa ela é complexa, porque temos que valorizar mais essa dimensão humana, do autocuidado e do estilo de vida. Beleza, professor Então, não sei Ricardo. se está ajudando a botar cola no quebra-cabeça ou está separando mais. Minha proposta aqui é botar cola no quebra-cabeça. Tá certo. Professor Próximo. Rubens. Parabéns, professor Ricardo Gelman. Assim, poucos apresentadores têm tamanho domínio de tema, né? A ponto de ser capaz de apresentar um tema tão complexo, né? Com um carro andando, né? Dependendo do limite, né? Da conexão do satélite, sem slides, né? A gente vê assim, a quantidade de conhecimento que o professor tem, né? Outra coisa super importante desse grupo, que eu prezo muito, é a diversidade, né? Enquanto nós temos, vendo o Biraci se pintar ali, a gente vê quanto que é importante toda essa diversidade do grupo e o respeito que a gente tem hoje em estar recebendo aí a medicina antroposófica, né? Mas, ô professor, 3 questionamentos. O mais importante, talvez, o primeiro, porque a gente deixa isso gravado, essa aula, e várias pessoas podem não ter o conhecimento da antroposofia que os médicos antroposóficos, os colegas dessas 14 diferentes profissões que o professor citou aí dentro da antroposofia têm, né? Mas dentro das explicações da antroposofia, qual que seria a importância da espiritualidade no processo de saúde e doença humana? Seria possível, professor, citar alguns exemplos, através de casos clínicos reais, né, que às vezes o aluno, para entender melhor, do ponto de vista prático, e do ponto de vista filosófico, existencial, extremamente importante, foi uma excelente palestra, né? O professor poderia dar alguns exemplos aí? A espiritualidade, ela é mais importante, menos importante, é igual aos outros as dimensões do corpo dentro da medicina antroposófica, né? Essa é uma pergunta. A outra, se ter tempo, comentar sobre essa vida após os 63 anos, que eu estou quase chegando lá também. É curioso. Porque, e se o termo racionalidade médica ainda é algo assim recente que a professora Madel Luz vem discutindo aí, e por que esse termo? Então, essas 3 questões. Alguns exemplos práticos de atendimentos clínicos, mostrando a importância da espiritualidade do ponto de vista da antroposofia, né? Essa questão, se tem alguma deixa aí para a gente, que está chegando perto de 63, e esse termo racionalidade médica. E parabéns, professor. Excelente palestra e domínio do tema. Muito obrigado, querido. Olha, esse tema do caso clínico, eu vou pegar 2 casos, 2 casos comuns: depressão leve a moderada e transtorno de ansiedade, né? Então, eu acho que assim, uma grande questão para nós desse mundo integrativo, mais do que a conduta terapêutica, eu acho que é a compreensão, a percepção do paciente. Então, por exemplo, o paciente que vem numa consulta, a forma de anamnese que eu tenho aplicado nos últimos 20 anos, eu tenho chamado de anamnese baseada num contexto. Porque, normalmente, a anamnese ela começa com uma pergunta do presente, que é: qual é a sua queixa principal? E eu, numa consulta eletiva, não de emergência, mas uma consulta normal, que eu dedico 60 minutos para esse encontro, a primeira pergunta é a sua história de vida. A pessoa pode estar na minha frente com 40 anos, com 20, com 60 ou com 2, mas ela tem uma trajetória que já mudou de cidade, já separou, já casou de novo. Então, eu faço por uns 20 minutos
essa coleta da história de vida. Não interessa a doença nesse momento. Inclusive, quando o paciente chega na consulta já com o exame na mão, primeira consulta, eu falo, calma aí, a gente vai olhar daqui a uma meia hora. Vamos primeiro, eu quero te conhecer, primeiro encontro. Isso já cria uma percepção de quem é a pessoa na sua frente, essa história de vida. E, obviamente, eu uso o meu referencial teórico de olhar de 7 em 7 anos, as fases da vida, mas isso é uma coisa interna, importante coletar essa história. Depois, vem a segunda pergunta da consulta. Qual é a sua história de saúde e doença? E aí, nessa segunda história, você já vai saber que ele passou por 3 gastrites, teve um acidente de carro, enfim, um monte de coisa, perdeu a esposa. Muitas vezes a pessoa já chora nessa primeira meia hora. E aí depois vem a terceira pergunta. Qual é a sua queixa principal? O que te trouxe aqui? Então, esse tipo de anamnese, ela inverte totalmente o sentido da consulta. Você está na tua frente uma pessoa com uma história de vida, uma história de saúde e doença, e aí tem um momento atual. Isso já serve para o paciente como um aumento enorme de autoconsciência, porque ele mesmo percebe aquele momento que ele está vivendo dentro de um contexto. A gente ajuda o paciente a se enxergar. Então, essa é a primeira coisa que eu ia falar. Segundo, no caso de depressão, a grande pergunta que eu sempre faço é se essa depressão ela é mais da genética do corpo ou se é mais da história de vida. Ou seja, se ela é mais endógena ou ela é mais exógena, reativa. E, em geral, quase sempre tem um lado reativo, exógeno, que o paciente não percebe. Porque, às vezes, ele nem lembra por que ele teve a depressão, ele foi medicalizado tão rapidamente que ele nem lembra por que ele teve depressão. E aí vira aquele quadro tratado que vocês conhecem. Então, eu tento sempre tentar resgatar essa percepção de que alguma coisa deprimiu a pessoa e ela lidou de uma maneira que não foi a compreensão, e sim simplesmente o tratamento como se fosse uma dor de cabeça, né, sintomático. E aí, na prática, sempre eu penso em plano A, B e C. O plano A tem a ver com mudança de estilo de vida, com medidas não farmacológicas, indicar, por exemplo, terapia comunitária integrativa, puxando aqui sardinha do professor Adalberto, aconselhamento biográfico, para quando a pessoa não está muito grave, que é um processo terapêutico da antroposofia, de uma terapia breve para rever a vida de uma leitura de 7 em 7 anos, que usa arte. Ou você pode usar atividade física que promova esse movimento em direção para sair da apatia. Enfim, uma série de medidas a gente pode fazer, mas muitas vezes tem que ir para o plano B. O plano B seria, por exemplo, o uso de fitoterápicos como hipéricum, perforato, ou, por exemplo, existem medicações específicas da antroposofia à base de ferro e ouro dinamizado, pode ser tanto via oral como subcutâneo, injetável, enfim, depende do quadro, e tratar sempre o fígado. A gente tem uma leitura do fígado como um órgão. Aliás, a depressão, só para trazer um pouco mais de detalhe, na visão grega, a antroposofia bebe muito da medicina grega hipocrática. O segundo Hipócrates, existem 4 depressões, né? A depressão terra, depressão água, a depressão ar e a depressão fogo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só para saber. Sim. Tá. A depressão terra tem a ver com a bilis negra, que é o humor terra de Hipócrates. A tradução de bilis negra em português é melancolia. Melanos é negro, coli é bilis. Então, a melancolia seria um estado psíquico de tristeza, de ligação demais à terra, que é quase um temperamento. A depressão água é a depressão clássica. A água tem a ver com vitalidade. Se a pessoa perde a vitalidade, ela não tem força para levantar. Falta. Isso tem a ver diretamente com o fígado. Enquanto a melancolia ela pega mais no pulmão, que é o órgão terra nessa visão hipocrática antroposófica. A depressão ar
seria a depressão ansiosa, que se manifesta muitas vezes com insônia, agitação, ansiedade, que tem a ver mais com rim, suprarrenal. E a depressão fogo é a depressão existencial. A pessoa fala que a vida não tem sentido e que é o que mais leva a suicídio, a depressão fogo. Nessa visão hipocrática antiga e que a gente resgata nessa leitura dos 4 elementos. Então, o tratamento muda um pouco de uma para outra, mas basicamente o clássico é revitalização, e precisa de dormir, precisa de comer, precisa de fazer atividade física, mas muitas vezes você precisa usar um antidepressivo clássico, que seria inibidor da recaptação de serotonina ou de noradrenalina, alguma coisa assim. Mas sempre lembrar que tudo isso aí é uma estratégia de economia, né? Quando você usa antidepressivo, você está tentando economizar neurotransmissor na sinapse. E, no fundo, a gente sabe que a produção de neurotransmissores, especialmente a serotonina, é feita no intestino, quer dizer, ou pelo menos nos neurônios do complexo entérico. 90% da serotonina é produzida no intestino, nessa região, 5% nas plaquetas, e na cabeça mesmo, só 5% nas sinapses cerebrais. Então, depressão, numa perspectiva mais moderna, tanto da neurociência como da antropologia, é um problema de barriga, não de cabeça. Vou terminar aí com esse caso. Ok, eu acho que nós Verdade, temos eu falo depois, que já falei demais. uma última pergunta, doutor Paulo, que já está passando o tempo. Então, mas foi gravado, está sendo gravado esse momento. As pessoas que chegaram depois podem depois ter acesso. Então, professor Paulo. Oi, é um prazer assistir essa aula do nosso amigo Ricardo, e que conseguiu sintetizar tão rapidamente, né, esse conhecimento. Mas o que eu queria só levantar não é bem uma pergunta, é que como o nosso grupo é inter, ou seria ótimo se fosse transdisciplinar, né, vamos considerar inter, já está bom. Tem muitos conceitos, por exemplo, que o Ricardo usou, e que tem várias outras abordagens. Então, por exemplo, o conceito de self, ele é um para a psicanálise, ele é um para a psicologia analítica, e o Ricardo usou de um outro jeito, né? Mesmo, nem vou falar da depressão, eu sou psiquiatra, que tem vários jeitos de olhar, mas dando uma pincelada muito rápida, muito, não é isso, não é a intenção original. Mas, assim, na década de 80, vocês podem ver que essa questão dos 63, para mim, também é muito importante, 63 anos, né? Estou falando aqui da década de 80, a gente olhava para a depressão como ela é exógena ou endógena, né? E isso, dentro da psiquiatria tradicional, caiu. Isso já não é tão importante, porque o que a gente vê é que uma pessoa que está deprimida, independente da causa, ela vai ter efeitos momentâneos e cronificados. E uma coisa que é muito importante é saber que quanto mais a pessoa passa por episódios depressivos, mais ela tende a ter recorrência e mais longos episódios, né? Então, isso é só uma questão para levantar, mas o que seria interessante é o professor Ricardo levantou vários conceitos. Só de a gente pegar esses conceitos e enxergá-los segundo as nossas várias perspectivas, já seria um estudo maravilhoso, né? Porque quando divide em corpo, mente e espírito, corpo, mente, alma, né? E o que é mente, e é interessante porque quando é que foi rápido, né? Mas quando falou das dimensões, o que é psique, o que é emoção, o que é comportamento, isso também tem uma perspectiva muito definida em outras visões ou tradições.
Então, está aí uma provocação que seria interessantíssimo se a gente até fizesse um glossário disso, porque, com certeza, essas palavras usadas têm compreensões extremamente diferentes, mesmo entre nós. E é só isso. Portanto, depois, aí, eu só queria deixar aí esse teasing, talvez, para a gente. Obrigado, doutor Paulo. Está chegando a nossa hora. Não sei se o professor Ricardo quer dizer alguma coisa final antes da gente. No próximo mês a gente se encontra novamente. Eu só queria agradecer a oportunidade. Também pedir perdão, que eu achei que eu ia estar já num local parado, com calma, para poder fazer. Eu fiz até slides para essa aula, e aí eu peguei um trânsito aqui, porque amanhã, o que eu vou pedir para vocês é para vocês torcerem por mim, eu vou remar por vocês, porque amanhã eu vou participar do Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana, aqui em Niterói. Acabei de chegar aqui. Cheguei agora em Niterói, eu vim para remar amanhã de manhã, é canoa de 6. Eu quero homenagear. Então você vai se conectar com o mundo aquático amanhã. Eu vou me converter. É ar com água, é remando em cima da água, mas em grupo de 6, que todo mundo tem que ficar imitando o outro sincronicamente, não tem tanta essa coisa da individualidade, é mais do coletivo. Eu queria trazer essa imagem do barco, que vai na mesma direção, como uma visão de um comitê, que cada um tem seu remo com sua cor diferente, tem seu estilo diferente, mas rema junto na mesma direção. Rema junto. Quero agradecer e rema Você junto. está na minha terra, Ricardo. Para mim. É. Eu vou torcer da minha janela. Que legal. É em São Francisco, bairro São Francisco, lá de Caraí, vai ser a canoagem amanhã. Onde tem as canoas, isso. Valeu, pessoal. Até o próximo mês. Vejo vocês. Foi bom.